Fala, gente, prazer estar aqui com vocês em mais uma aula aqui no nosso canal Escola da Palavra. Estamos com o tema relacionamento com Deus, onde estamos falando das armas que Deus deixou, melhor, das ferramentas que o Senhor deixou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E hoje nós vamos falar sobre a adoração. E a gente vai entender o que realmente é a adoração de acordo com a Bíblia. Mas antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Você fazendo isso, o YouTube entende que esse canal é relevante e com certeza tem sido e vai me ajudar a ajudar outras pessoas a entender mais a palavra de Deus. Nós sabemos o quanto é difícil hoje no Brasil a compreensão, o que mais as pessoas estão fazendo no YouTube, nos vídeos, nas redes sociais, é usar esses canais para denegrir os próprios irmãos com o objetivo de conseguirem seguidores, porque assuntos polêmicos é o que mais faz as pessoas quererem seguir. Mas nesse canal não, aqui é diferente. Aqui a gente vai pregar a palavra, ensinar a palavra e Deus é quem dá o crescimento, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos falar hoje sobre adoração. Bom, gente, hoje muitas pessoas pensam que a adoração tem a ver somente com louvor, e não é. Louvor também é adoração, mas adoração não é só louvor. A adoração, ela nada mais é do que você declarar que Deus está acima de todas as coisas, independente de tudo. A gente vai ver que Jó, quando perde tudo, desde os seus bens materiais até os seus próprios filhos, Jó, ele rasga as suas vestes, lança cinza na cabeça, e o texto diz que ele adora ao Senhor. E ele declara: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a adoração, ela é muito mais do que louvor. Ela pode ser louvor. O louvor é uma arma poderosa para a adoração. Mas o problema é quando eu substituo no louvor a adoração pela emoção. E isso é um perigo. A gente vai ver em outros exemplos, como por exemplo, João capítulo 4. Olha o que Jesus fala. E aqui eu vou te dar a chave para a verdadeira e melhor adoração. A mulher samaritana, ela pergunta para Jesus aonde é o lugar da adoração. Se é no Monte Gerizim, ali em Samaria, ou se é lá no templo, aonde estava ali os artifícios, os instrumentos que o povo entendia que era de adoração. E Jesus fala: mulher, nem lá em Gerizim, nem em Jerusalém, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que Jesus fala: em espírito e em verdade. São duas coisas que nós não conseguimos ver com os olhos nus. A gente às vezes até vê algumas coisas que parecem que são verdade, mas na verdade são sofismas, que são situações muito próximas da verdade, mas que não têm o fundamento da verdade. Situação essa que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 10, onde ele fala o seguinte: embora nós andemos na carne, as armas da nossa carne não são carnais, da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, destruindo nós sofismas e baluartes e todo o conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo fala do sofisma. O que é sofisma? São coisas muito próximas da verdade, mas que não tem o fundamento da verdade. Então Jesus fala que a adoração é em espírito e em verdade. Você vai ver muitas pessoas, talvez na igreja, que não estão ali pulando, gritando, rodando, mas que o espírito dela está quebrantado, está humilhado diante do Senhor. E você vai ver muita gente jogada no chão, né? E dando aquele show, mas que na verdade não tem verdade naquilo ali. É para impressionar, é performance. Não que tudo vai ser assim. Existe gente que realmente está jogada chorando e é verdadeiro o que ela está fazendo. Então, aquilo ali é no espírito, começa aqui dentro e em verdade. Isso porque a palavra adoração do grego é proskineu ou proskinio, aonde significava literalmente a sua tradução como que um cachorro lambendo a mão do seu dono, significava humilhação. O judeu ele tinha muito essa noção, essa prática de rasgar as vestes, se humilhar, de lançar cinza sobre a cabeça. E Deus ele vai dizer para o povo: não rasgue as vossas vestes, mas rasgue o vosso coração. Ele está dizendo o seguinte: não adianta você ter uma intenção exterior se o teu interior não estiver mudado. Você vai ver isso em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 58, aonde Deus ele fala claramente de um povo que parecia que buscava ele, mas que na verdade era só uma expressão exterior. Deus fala assim: como é que pode? Esse povo ainda quer saber dos meus caminhos, ainda me busca, como se praticasse a justiça, como se fizesse o que é certo, mas não faz.
Então, por isso, Jesus enfatiza que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, onde aqui no meu interior isso vai fluir. Então, se você pula, grita, chora, roda, se ajoga, mas vem do espírito e é em verdade, faça. Agora, se você é uma pessoa acanhada, vergonhosa, mas no seu espírito tem verdade, então também continue assim, porque o mais importante é aquilo que vem do seu coração, porque o Senhor é aquele que sonda mentes e coração. Davi vai dizer que Deus, no Salmo 51, que Deus se agrada da sinceridade no íntimo. Por isso que a base do evangelho na graça é o arrependimento, é a mudança de mente. E João Batista vai usar o batismo de arrependimento justamente como um protesto contra a purificação dos sacerdotes que se lavavam exteriormente, mas o interior não era mudado. E João Batista começa a pregar no deserto da Judéia batismo de arrependimento, onde ele falava o seguinte: não adianta você se lavar por fora e continuar sujo por dentro. Então, por isso que na graça, na verdade, Deus ele trabalha no nosso interior. Eu poderia citar vários textos aqui, como Jeremias 31, Hebreus 8, Hebreus 10, que falam justamente sobre isso, sobre a nova aliança, aonde Deus tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente colocarei a minha lei, no seu coração as escreverei. Então Deus está falando de uma mudança no interior. Então a adoração começa aí. E qual é a base da adoração? A base da adoração é você conhecer o objeto o qual você adora. Porque não tem como você adorar se você não conhecer. É igual ao casamento. Como que você vai declarar eu amo a minha esposa ou meu esposo se você está começando ainda, se você ainda não passou por certas situações onde você realmente vai ver a atitude dele ou dela? Com Deus também é assim. Não adianta a pessoa dizer que ama a Deus se não conhece a Deus. E muito menos adorar o Senhor sem conhecer ao Senhor. Isso é fato porque o próprio Jesus, em João capítulo 4, ele vai dizer o seguinte para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Então Jesus fala o seguinte, olha só, a origem da salvação vem dos judeus. Então nós conhecemos o Deus que nós servimos e a forma certa de adorar. Então não adianta você querer adorar sem conhecer. A sua adoração, ela é vazia. Em Atos 17 também, quando o apóstolo Paulo está ali em Atenas, no Areópago, e ele começa a pregar para os atenienses, ele usa ali de uma estátua que estava ali ao Deus desconhecido, que era uma prática pagã, onde, por ser muito politeísta, as nações antigamente, com medo de não honrar todos os deuses, aquelas situações que eles não sabiam qual Deus tinha resolvido, eles faziam uma estátua de um Deus e colocava lá o Deus desconhecido. Paulo usa então daquela alegoria e ele começa a dizer assim, ó, este que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vos falo. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês acham que foi algum Deus que salvou vocês, mas não foi. Foi o Deus que eu prego, o Deus que eu ensino, o Deus que eu falo. Então Paulo começa a dizer, mas só que vocês não conhecem ele. Então vocês adoram, mas a adoração de vocês é vazia, errada, porque vocês não têm conhecimento. Então a adoração sem conhecimento é emoção, ela é só performance, mas não tem verdade, não é espírito, porque não há conhecimento. Você vai ver que Jesus, ele, quando é criticado por comer sem lavar as mãos no sábado, ele diz para os fariseus o seguinte, olha só, você bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque vocês em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante. Olha o que Jesus fala, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante. Em vão me adoram, ou seja, de forma vazia me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então olha como a adoração está ligada ao conhecimento e à prática da doutrina de forma correta. Então, gente, para a gente finalizar essa aula, o que é adoração? A adoração é a máxima exaltação de Deus acima de todas as coisas na sua vida, tá? Na sua vida. Você declarar, independente das situações, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que isso tem um motivo. Segundo, a adoração tem que ser em verdade e em espírito, sinceridade. A performance, ela é uma consequência, mas se não vier do interior, não tem sentido. Terceiro, a adoração, a base dela é o conhecimento do objeto que você adora. Se você não conhecer a Deus, como que você vai adorar a Deus? E para finalizar, o louvor. Adoração não é só louvor, mas pode ser louvor.
Então o louvor é uma excelente ferramenta de adoração, isso é fato. A gente vê na Bíblia a adoração dos querubins, dos serafins, mas não se limite somente ao louvor, tá bom? Temos que entender que nós somos seres humanos diversificados, temos personalidades diversificadas. Existem pessoas que são muito espontâneas, outras que são mais ali na delas. Então temos que entender que o mais importante é a adoração que vem do coração. Tá bom, gente? Então, o objetivo é esse, tá? Adorar em espírito e em verdade. Então, vou terminar essa aula por aqui. Na próxima aula, vamos falar de leitura bíblica, ok? Leitura bíblica. Então, não perca a próxima aula, a aula de número 16, aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, compartilhe e nos ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Tamo junto, Deus abençoe, até a próxima aula. Te vejo lá.